Olá, desbravadores! E um feliz Dia da Mulher! Com certeza. Hoje é 8 de março de 2026 e a gente está celebrando essa data com uma energia fantástica, muito alta mesmo. Muito alto, exato. Porque a nossa exploração de hoje toca num ponto que é fundamental para a cultura pop e para o entretenimento moderno como um todo. Sem dúvida alguma. E para já entrarmos no clima dessa data, eu quero lançar um desafio super rápido para quem está nos acompanhando agora. Opa, adoro desafios! Deixem um comentário aqui embaixo dizendo qual é a Pokégirl favorita na jornada de cada um. A gente quer muito saber quais dessas personagens marcaram as trajetórias de quem nos escuta. Ah, essa é uma excelente forma de começar. E dando uma visão geral do nosso mergulho de hoje, a gente vai investigar o impacto, a evolução e a verdadeira força das personagens femininas na franquia Pokémon. Isso. A gente tem uma pilha bem robusta de fontes na nossa mesa hoje, sabe? Incluindo artigos muito bem fundamentados do Critical Hits, algumas retrospectivas do Game Ranch. Análises do Nintendo Blast também, né? Exatamente, do Nintendo Blast, do CBR, além de uns debates essenciais lá do portal Pokémorphin. E, também trouxemos dados estatísticos fascinantes do Pokémon Go Hub e informações diretas das enciclopédias da franquia. É um volume de informações que, permite que a gente vá muito além da superfície. Porque a nossa missão com essa análise não é simplesmente fazer uma lista de nomes e times de batalha. Longe disso. Com certeza não. O objetivo aqui é compreender exatamente como essas mulheres quebraram estereótipos dentro da indústria de jogos, como elas... Ditaram tendências, né? Exato, ditaram tendências de design de dificuldade, criando algumas das barreiras mais formidáveis já vistas em RPGs. E mais importante ainda, como elas se estabeleceram como espelhos indispensáveis para uma base de fãs gigantesca e imensamente diversificada. E começando bem do início da cronologia da franquia, os artigos do Game Hunt destacam algo bem interessante sobre a representação jogável. Porque demorou um pouquinho para que o público feminino pudesse de fato se ver dentro do jogo como protagonista, certo? É, exato. O marco histórico que o artigo aponta é a introdução da Chris. Em Pokémon Crystal, né? Isso, em Pokémon Crystal, que foi a versão definitiva da segunda geração. Pode até parecer um ajuste técnico menor para os padrões de hoje, mas permitir a escolha de uma protagonista feminina mudou a rota da franquia de forma irreversível. Totalmente reversível. Foi o momento em que a Game Freak reconheceu oficialmente que o mundo Pokémon não era habitado só por garotos saindo de paletão. A partir da Chris, as portas foram abertas para que metade da base global de jogadores pudesse, interagir com o mundo através de um avatar que as representasse. Mas, sabe, mesmo antes da Cris existir como uma opção de avatar, a região de Kanto já contava com figuras femininas de enorme destaque. A Misty. A própria Misty. E tem um detalhe muito curioso sobre o desenvolvimento visual dela, que as nossas fontes mencionam, envolvendo dois artistas lendários da franquia. Como é que foi essa transição do jogo para a televisão? É que o design original nos jogos, que foi concebido pelo Ken Sugimori, era bastante utilitário. A Misty usava roupa de banho. O que fazia sentido, né? Fazia todo sentido temático, considerando que o ginásio de Cerulean era essencialmente uma piscina olímpica. Mas aí, quando a personagem precisou ser adaptada para a animação contínua no anime, a designer Atsuko Nishida reformulou o visual. Ah, blusa amarela. Exato. Ela criou a clássica blusa amarela com suspensores vermelhos. Esse novo design não só virou um ícone da cultura pop, mas também ajudou a estabelecer a Misty do anime como uma personagem com identidade visual forte, pronta para viajar pelo mundo, e não só confinada a um ginásio. E a personalidade dela no anime também quebrou vários paradigmas da época. Porque os estudos de cultura pop infantil que estão nas nossas fontes, eles mostram que ela fugia bastante daquele arquétipo da donzela dos anos 90. Completamente. A análise destaca uma dualidade muito rica na construção dela. De um lado, ela demonstrava um instinto profundamente maternal. Com o Togepi. Isso ficava evidente na forma como ela protegia e cuidava do Togepi. Mas, por outro lado,
ela tinha uma fúria explosiva, sabe? Batendo de frente com as atitudes imaturas de outros personagens e exigindo respeito como treinadora de Pokémon aquáticos. E o que isso comunicava para o público jovem era revolucionário na época. Não era necessário sacrificar a feminilidade, o cuidado ou a delicadeza para ter uma voz ativa, ser obstinada e ter sucesso em batalhas. E a autenticidade dessa voz tem muito a ver com a dubladora original no Japão, a Mayumi Izuka. O material de bastidores que a gente leu revela que ela conseguiu o papel porque o diretor pediu para ela agir naturalmente durante o teste. Que incrível! Pois é, a essência teimosa e vibrante da Misty era, em grande parte, a própria personalidade da atriz fluindo para a personagem. Mas, saindo dos ginásios e indo lá para a elite dos 4 de canto, a gente encontra figuras ainda mais imponentes. A gente tem veteranas de batalha como a Lorelai e, principalmente, a Agatha. Qual que é a importância da Agatha nesse contexto inicial? A Agatha quebra um estereótipo duplo, sabe? O de gênero e o de idade. Nossa, verdade. Ter uma mulher idosa ocupando uma das posições de maior autoridade e intimidação dentro de um jogo daquela época era raríssimo. Ela é especialista no tipo fantasma e carrega aquela rivalidade histórica com o professor Carvalho. Eu lembro bem das falas dela. Tem uma citação direta dela nos jogos que ilustra perfeitamente a filosofia implacável dela. Ela diz que o professor já foi forte e bonito, mas hoje é apenas uma sombra, focado só em pesquisas na Pokédex. E então ela conclui afirmando que Pokémon são pra lutar, e que ela vai mostrar como uma verdadeira treinadora batalha. É de arrepiar. Competitivo pertencia a todos. E essa ferocidade competitiva das personagens reverbera diretamente na comunidade real, né? Os dados que o Pokémon Go Hub levantou sobre a demografia e o comportamento dos jogadores atuais, nossa, trazem informações que desmentem umas noções super antigas sobre o público da franquia. Precisamente. Existe um mito persistente e muito datado de que jogos com elementos de combate e estratégia pesada atraem majoritariamente um público masculino, e os dados do portal pulverizam essa ideia. Pulverizam mesmo. Atualmente, cerca de 22,5% do tráfego regular e engajado do portal é composto por mulheres, e a análise vai muito além do número de acessos. Como sim? No cenário de batalhas competitivas contra outros jogadores, o PvP, essas treinadoras demonstram um nível de dedicação tática formidável, muitas vezes dominando as ligas ranqueadas. O mito de que Pokémon é só para meninos é destruído pelos próprios dados. O mundo real reflete a mesma determinação vista em personagens como a Agatha. E se a gente está falando de determinação e tática implacável, a gente precisa avançar para o trauma coletivo que a comunidade enfrentou na segunda geração. Ih, já sei do que você vai falar. O artigo do Nintendo Blast faz questão de relembrar o ginásio de Goldenrod. Por que a líder Whitney se tornou uma lenda tão temida entre os fãs? A Whitney representa uma aula magistral de design de jogos voltado para a subversão de expectativas. Com certeza. O jogador entrava num ginásio do tipo normal, enfrentando uma garota alegre cercada por criaturas fofas, esperando um desafio super simples. Até que a Miltank dela entrava na arena. No nível 20, a combinação de movimentos era psicologicamente exaustiva. Ela usava Attract para imobilizar o oponente. Stomp para causar recuo. Isso. Milk Drink para recuperar toda a energia que o jogador suou para tirar, e o infame Rollout, que ia dobrando de poder a cada turno. Ela ensinou, da pior maneira possível, que preparo e estratégia de longo prazo eram vitais. E o detalhe hilário e marcante é a quebra de postura dela após a derrota. Quando a gente finalmente conseguia derrubar aquela Miltank, a Whitney começava a chorar copiosamente, sem parar, e se recusava temporariamente a entregar a insígnia por causa do orgulho de treinadora ferido. Nossa, sim. Mas olha, se a Whitney foi um pico de dificuldade local, a quarta geração apresentou alguém que elevou o conceito de respeito e liderança a um novo patamar. A campeã suprema. A Cynthia, o Sibiliar tem um ensaio inteiro dedicado a Cynthia de Sinnoh, como que ela redefiniu o papel de um campeão da liga. Antes da Cynthia, os campeões eram figuras imponentes, mas que geralmente só aguardavam o jogador no final de uma longa escadaria, sabe?
A análise do Sibiliar destaca a proatividade dela. Ela não é só uma chefe final. Exato, ela é uma adulta funcional. Ela desce fisicamente ao Distortion World, um mundo de distorção, investiga mitologias, até porque ela nasceu em Celeste Town. Ela representa exatamente o que o jogador pode se tornar. E tem o detalhe do nome, que eu acho fantástico. Cynthia é o epíteto da deusa grega Ártemis, em contraste com o vilão Cyrus remetendo ao Sol contra a Lua. Mas voltando para a batalha mais temida, o Nintendo Blast detalha a estratégia dela. Diferente de campeões focados num só tipo, como Lance, a Cynthia tem 11 tipos únicos no time dela. 11 tipos. É absurdo. Dá um terror só de ouvir aquelas primeiras notas de piano antes da batalha. E a evolução desse pesadelo é fascinante. Em Diamond e Pearl, a inteligência artificial ainda era meio ruim, e ela usava um Gastrodon. Em Platinum, ela ganha um Togekiss e aí a melhora muito. Mas os remakes Brilliant Diamond e Shining Pearl, Aí o nível sobe demais. o nível competitivo fica real. A gente está falando de um Garchomp no nível 88 segurando uma Yacht Berry só para resistir a golpes de gelo. E uma Milotic com Flame Orb ativando o Marvel Scale. É insano. E o legado dela é tão forte que em Legends, Arceus, como ela não podia estar no passado, a Game Freak introduziu os ancestrais dela. O Volo, que tem um time quase idêntico ao dela, e trai a gente no final, e a misteriosa Cogita. Sim, o fantasma da Cynthia tá sempre lá. O que nos leva ao tema 3, desconstruindo o estereótipo no anime. O portal Pokémotin traz um debate muito bom sobre aquele mito de que toda companheira de Ash vira uma coordenadora frágil. O que é um absurdo, e as fontes rebatem isso com fatos. Se a gente olhar para as batalhadoras, temos a Iris, uma treinadora de dragões que teve 99 vitórias seguidas antes de conhecer o Ash, um prodígio da Vila dos Dragões. Tem a Vitória também. A Vitória é super competitiva e estrategista na Liga Alola. Mas o artigo do Pokémotin também foca nas que escolheram outros caminhos, provando que força não é só batalha. Como a Lulu, né? Uma cozinheira incrível com um lado maternal muito forte, e a Lilian, que é muito estudiosa e tem toda a jornada para superar os próprios traumas. E claro, a gente chega nas coordenadoras e performers, May, Dawn e a Serena. A Serena é um caso de estudo à parte. O designer Junichi Masuda explicou a criação dela baseada na região de Kalos, que foi inspirada na França. O foco era totalmente no tema da beleza, da comida e da moda. E a trajetória dela no anime é linda. Começa com ela perdendo, cortando o próprio cabelo após uma derrota, num sinal de determinação para seguir o próprio caminho e não o da mãe, que era corredora de Highhorn, e culmina naquele histórico e subentendido beijo no Ash no episódio da série XYZ. Aquele beijo que teve que ser animado mostrando só os pés dela na escada rolante por causa do público infantil, né? Exatamente, foi uma solução genial. E a moral dessa desconstrução, que o portal conclui muito bem, é que a verdadeira força está na escolha. Gostar de moda, de desfiles e de coisas fofas como a May e a Serena gostam, não diminui em nada a força da personagem. Feminilidade não é fraqueza, de jeito nenhum. Exatamente. O que nos puxa para o nosso quarto tema sobre a nova geração e a importância dos espelhos. A gente viu o problema de personagens secundárias com a Chloe, a Koharu de Pokémon Jornadas. O desenvolvimento dela foi muito lento. Muito! O significado do nome dela é ligado ao desabrochar da primavera, o que é poético, mas relegar ela a uma personagem de apoio foi um erro de representatividade, segundo as fontes. Foi um erro porque meninas que assistem precisam de um espelho constante em tela. Não dá pra ser só uma figura de apoio. E a consagração disso finalmente chega em Pokémon Horizontes com a Liko. Ela é a nova protagonista que carrega aquele misterioso pingente do lendário Terapagos. E ao lado dela, a gente ainda tem a brilhante Dot, que o pessoal conhece como a streamer Nidotina. É fantástico. E para fechar esse panorama, a gente olha para os jogos mais recentes. A gente precisa citar personagens super relacionáveis, como a Penny em Scarlet e Violet. A líder secreta da Team Star. Sim, com todo aquele enredo denso sobre bullying e cultura geek. E também a Annabelle, que é uma Fowler viajante de dimensões e agente da Interpol.
O nível de complexidade narrativa que essas personagens carregam agora é enorme. E trazendo tudo isso para nossa conexão com quem escuta, por que tudo isso importa no fim das contas? Porque entender essas personagens é entender como a própria mídia evolui. Para as meninas, essas treinadoras oferecem resiliência, coragem, aceitação de quem elas são e, acima de tudo, um lembrete de que o mundo dos jogos também pertence a elas. Com certeza absoluta. E para todos os demais, elas proporcionam algumas das experiências mais difíceis, táticas e memoráveis de todo o entretenimento. Um saldo maravilhoso. E para encerrar, a gente quer deixar um pensamento provocativo final para nossa audiência. Se a franquia Pokémon continuar expandindo as fronteiras do seu multiverso, como a gente tem visto com as viagens no tempo e dimensões, de que forma as futuras personagens femininas vão refletir as mudanças do papel da mulher na nossa própria sociedade real nas próximas décadas? É uma pergunta para ficar ecoando na cabeça, viu? Totalmente. Então, desbravadores, continuem a busca de vocês por conhecimento. Não esqueçam de deixar as respostas para o nosso desafio lá nos comentários. A Pokégirl favorita, não esqueçam. Isso aí! Muito obrigada pela companhia nessa nossa análise de hoje. Continuem desbravando e até a nossa próxima exploração.